Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que está iniciando. E hoje nós estamos aqui novamente para darmos continuidade ao estudo da obra Fonte Viva, psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, que nos traz tantas reflexões, tantas mensagens edificantes, para que nós possamos pensar, para que nós possamos refletir e aplicar, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. E a mensagem de hoje é o capítulo 46, que fala, que tem como título, né, melhor dizendo, Na Cruz. E antes de nós começarmos, vamos fazer uma prece para que nós possamos iniciar o trabalho. E convido a todos, quem tiver um tempinho, para ir lá pegar o livro, acompanhar a leitura com a gente. Quem não puder fazer isso agora, faça mais tarde, escute no momento que vocês tiverem mais oportunidade, um tempo livre, pega o livro, acompanhe a leitura. E neste momento agora, Ricardo, eu não tenho livro, o que eu faço? Não faça nada, apenas escute a mensagem e reflita. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos para mais um encontro, para mais um acolhimento com Jesus. Que a espiritualidade amiga e querida possa estar com todos nós, nos intuindo para que possamos prestar atenção no que será colocado aqui pelos bons amigos espirituais e nos pacificando nesse momento, para que possamos dar início a mais uma semana, a mais uma jornada. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, friozinho aqui no Rio de Janeiro, hein? Muito frio. Vamos nós, na cruz. E tem uma citação que está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 42, que fala o seguinte: Ele salvou a muitos, e a si mesmo não pôde salvar-se. Está no Evangelho de Mateus. Lendo essa citação, eu lembrei de uma passagem que eu estava escutando, ouvindo, numa palestra do Haroldo, que ele faz uma analogia à questão de uma viagem de avião. E durante uma viagem de avião, quando tem um determinado problema na aeronave, é feita as máscaras caem, né? As máscaras caem e é recomendado, a orientação é que nós coloquemos as máscaras primeiro em nós e depois na outra pessoa que está conosco. É a questão do amar a si mesmo e amar o outro. Nós devemos sempre buscar sempre esse amor que nós devemos ter a nós mesmos para depois nos doarmos. Não adianta nós nos doarmos se nós não estivermos bem, se nós não estivermos pacificados, se nós não estivermos de acordo com as leis. E aqui, no Evangelho de Mateus, é colocada essa frase: Ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Quer dizer, praticou a caridade a muitos, ouviu muitos, mas a si mesmo não. E aí Emmanuel começa uma reflexão a respeito disso. Ele fala, sim, ele redimira a muitos. Estender o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar os mortos. Entretanto, para ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, ou seja, o extremo, né? Sugerindo indiretamente a própria condição de Redentor e Rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses
inferiores. Era o Salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz. Sangrando, mãos de pé. Supliciado, mãos de braços abertos. Emmanuel está nos trazendo um relato sobre o Cristo, né? Sobre o que ele passou, na verdade. E precisamos fazer uma reflexão justamente sobre isso, porque nós mesmos, melhor dizendo, nos preocupamos muito com o outro, não que nós não devemos nos preocupar, mas esquecemos muito de nós. Esquecemos muito do que se passa no nosso mundo interior, de como que nós reagimos a determinadas situações que nos são colocadas, como que nós pensamos, como que nós sentimos, como que nós agimos diante de determinadas situações que a vida mesmo nos coloca. Então não adianta eu sair, né, e olhar para o mundo exterior se o meu mundo interno não está legal. Ele faz uma analogia ao que aconteceu com Cristo. Mas mesmo assim, Jesus na cruz, Jesus, ele falou, meu Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Essa frase é muito chamativa, é muito importante, porque ele está pedindo ao Pai, ou seja, a Deus, para perdoar a humanidade, porque eles não sabem o que fazem. O fato de Jesus ter estado na cruz, ter sido crucificado, está pedindo para que Deus perdoe essas pessoas. Para que Deus perdoe. Por isso que ele fala, Jesus era considerado o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Ou seja, todos nós, né, também a gente pode pensar também da seguinte forma, todos nós que praticamos o bem, praticamos a caridade, fazemos o bem, e aí a gente começa a observar, gente, por que pelo tanto bem que eu faço, por que a minha vida está andando para trás? E a questão não é essa, a questão é que não é o bem que você faz que a sua vida vai andar para frente. É a sua relação, como anda a sua relação com aquele lá de cima. Como anda a relação com você mesmo. Essa que é a pergunta principal. Aí a segunda pergunta é, ok, respondida a primeira pergunta, vamos para a segunda. Como que eu posso fazer o bem? Como que eu posso praticar a caridade? Seja ela a caridade material, seja ela a caridade moral. De que forma eu posso obter os utensílios necessários que eu tanto preciso para colocar isso em ação? É para a gente pensar, é para a gente refletir um pouco sobre o que Emmanuel está colocando aqui para a gente. Voltando aqui no texto, vou voltar um pouquinho só, que ele comenta aqui no início, né? Entretanto, para ele mesmo erguia-se a cruz entre os ladrões, que ele mesmo quem? Para Jesus. Erguia-se a cruz entre os ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingir o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de Redentor e Rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvara, né? Era o justo e padecia a suprema injustiça. E nós podemos considerar até entre nós espíritas, tinha tanto conhecimento da doutrina, mas não colocou em prática a seu favor. É a mesma coisa. Quantos de nós estudamos a doutrina, lemos muito sobre a doutrina espírita? Eu estou falando de estudo doutrinário. Eu não estou falando de romance.
Romance é bonito, é interessante de ler? É. Mas estou falando de base doutrinária, base da doutrina espírita. Quando nós estudamos aqui no GRESG, tem vários estudos, vários grupos presenciais e virtuais sobre o estudo da doutrina. Tá, ok, é ótimo estudar, é ótimo. Mas o que nós estamos fazendo desta informação a nosso favor? Como que nós estamos colocando isso em prática, né? E aí o texto continua. Relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara. Vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte, empastada de sangue no madeiro, ressurgia a luz do sol ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim ocorre no círculo de nossas vidas. E Emmanuel explica: não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Ou seja, diante das nossas dificuldades da vida, que todos nós passamos por dificuldades na vida e a gente tropeça. E a gente acaba desistindo porque a gente tropeçou. E Emmanuel fala, não tropeces, né? Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, de vez em quando nós passamos por esse momento, gente. A necessidade de nós modificarmos o roteiro da nossa vida. A vida nos impõe isso. Aí por diversas razões. Né? De repente eu sou obrigado a me mudar de estado por uma questão de trabalho, eu sou obrigado a mudar o ramo do meu negócio de acordo com outras circunstâncias que a vida nos impõe, como a perda de um emprego, aí eu sou obrigado a abrir um negócio, fazer alguma coisa que vai mudar toda a minha estrutura de vida. Isso acontece, isso é normal. Então, todas as vezes que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, uma doença também faz isso. Modifica o roteiro da vida. Nos provoca, faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. Prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos. Ou seja, eu começo a me modificar internamente, eu começo a me ressignificar enquanto pessoa, me conhecendo mais e, consequentemente, aí vem, eu começo a auxiliar a muitos. Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Portanto, ele fala, deixa isso bem claro, né? Que nós precisamos sim nos salvar, precisamos sim nos autoconhecer, precisamos refletir e melhorar, investir no aperfeiçoamento moral para que nós possamos evoluir, sem dúvida. E também o que? Fazer o bem, sem ostentação. Fazer o bem a muitos que vocês puderem. A cada dia, eu falo muito sobre isso, a cada dia nós devemos sempre pensar, né? Como que eu posso, no dia de hoje, que está começando, como que eu posso transformar o dia de alguém?
Como que eu posso fazer com que o outro se sinta melhor? Porque Jesus faria isso. Jesus, diante das dificuldades de cada pessoa, ele perguntaria isso: como que eu posso te ajudar? De que forma eu posso contribuir para que você se sinta melhor, mais leve? Então isso tudo é para a gente ir pensando durante a semana, que essa reflexão que nós fizemos hoje, que é importante, que é extremamente válida e oportuna. Muita paz a todos, fique com Deus.